O Império Otomano foi um império fundado em 1299 e no seu auge controlou grande parte do sudeste europeu, da Ásia Ocidental e do norte da África. O império existiu por mais de 600 anos, até ser oficialmente extinto em 1922, após ter sido derrotado na Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse poderoso império muçulmano que foi responsável pela queda do Império Bizantino, um dos mais importantes impérios da história. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Por volta do ano 1072, os turcomanos do Império Seljúcida invadiram a península da Anatólia, que nesse momento era controlada pelo Império Bizantino, e já em 1073 conquistaram toda a região. Pouco tempo depois, em 1077, foi fundado por esse povo o Sultanato Seljúcida, mais conhecido como o Sultanato de Rum, que controlou a maior parte dessa região até 1243, quando se tornou um estado vassalo do Império Mongol. A partir desse momento, o poder do sultanato declinou e ele começou a dar lugar a vários pequenos principados chamados de beyliques. Em 1299, o líder de um grupo tribal turco chamado Osman Gazi funda um desses beyliques e o principado passa a ser governado então pela Casa de Osman, também chamada de Dinastia Otomana, tendo Osman I como primeiro governante e dando origem ao que ficou conhecido como Império Otomano. Osman logo estendeu o controle do seu principado, conquistando várias cidades bizantinas ao longo do rio Sakária. Entre os anos 1323 e 1324, Osman I morre e é substituído por seu filho Orhan Gazi, que concentra seus esforços na conquista da maior parte do noroeste da Anatólia. Em 1326, Orhan conquista a cidade de Bursa, que se torna a capital do Império Otomano, e se aproveitando da Guerra Civil Bizantina que acontecia nessa época, chega por volta de 1352 até a Península Balcânica e em 1354 toma a Península de Galípoli. Durante o reinado de Orhan, começaram a ser formadas unidades de infantaria de elite do próprio sultão, constituídas pelos chamados janízaros. Os janízaros eram soldados escravos que haviam sido capturados nos Balcãs ainda quando crianças, submetidos à circuncisão e convertidos ao Islã, e mais tarde incorporados ao exército otomano. Em 1362, Orhan morre e seu filho Murad I assume o trono. Em 1369 ele conquista Adrianópolis, muda o seu nome para Edirne e estabelece a cidade como a capital do império. Em 1371, o Império Sérvio é dissolvido, dando origem a vários principados, e o território pertencente à família Dejanović, que servia ao Império Sérvio, se torna vassalo do Império Otomano. Em 1389 acontece a Batalha de Kosovo, entre o exército otomano e o exército da Sérvia da Morávia, um estado criado a partir do colapso do antigo Império Sérvio. A vitória otomana marca efetivamente o fim do Império Sérvio e abre caminho para a expansão otomana nos Balcãs, que invade o território do Segundo Império Búlgaro. Então, em 1396 acontece a Batalha de Nicópolis, quando um exército formado por tropas búlgaras, húngaras, croatas, francas, valáquias, borgonhesas e germânicas tenta parar o organizado e disciplinado exército otomano. Mas nem mesmo essa poderosa aliança conseguiu parar o avanço dos turcos, que saem vitoriosos da batalha e conquistam o Segundo Império Búlgaro. Nessa altura, o que havia sobrado do Império Bizantino ainda resistia às investidas otomanas, mas em 1453, o sultão Mehmed II envia uma força de cerca de 80 mil homens para Constantinopla, que cerca a cidade em 6 de abril desse ano. O exército bizantino, muito inferior ao exército otomano, tenta defender a cidade desesperadamente, mas as imponentes muralhas de Constantinopla, antes consideradas intransponíveis, não conseguem resistir aos poderosos canhões otomanos conhecidos como a Grande Bombarda Turca ou Canhão de Dardanelos, e em 29 de maio, depois de 53 dias de cerco, Constantinopla finalmente cai, colocando um fim ao Império Bizantino. Constantinopla é renomeada para Istambul, se torna a capital do poderoso Império Otomano, e essa conquista consolida o Império Otomano como a maior força do sudeste europeu e do leste do Mediterrâneo.
Após a conquista do Império Bizantino, Mehmed II permitiu que a Igreja Ortodoxa mantivesse a sua autonomia em troca de aceitar a autoridade muçulmana. Então, devido às tensões existentes entre o extinto Império Bizantino e os estados da Europa Ocidental, a maioria da população ortodoxa decidiu aceitar o domínio muçulmano. Após conquistar Constantinopla, Mehmed II avança para o sul da Grécia, conquista Atenas em 1458 e em 1460 todo o Peloponeso já estava sob domínio otomano. Depois disso, ele investe em uma campanha para conquistar Roma, estabelecendo posições na região conhecida como Albânia Vêneta, onde permanece por vários anos. Então, em 28 de julho de 1480, os otomanos invadem a Península Itálica, conquistando a cidade de Otranto. Os otomanos ficam na região por quase um ano, mas com a morte de Mehmed II em 3 de maio de 1481, os planos para penetrar a Península Itálica foram abandonados. Mehmed II foi substituído por Bayezid II, e nessa época o Império Otomano já dominava uma área de aproximadamente 1.220.000 km². Os otomanos tentam então expandir os seus domínios até a Índia, mas em 1509, mesmo se unindo ao Reino de Calicut e à República de Veneza, foram derrotados pelo poderoso Império Português na Batalha de Dil, e os portugueses consolidam o seu domínio sobre o Oceano Índico. Mas em 1512, Bayezid II morre, é substituído por seu filho Selim I, e o Império Otomano entra em um período de conquistas e expansão, estendendo as suas fronteiras na Europa, na Península Arábica e no norte da África, impulsionados pela disciplina e inovação dos militares otomanos. A marinha otomana também teve grande participação nessa expansão, assumindo o controle das principais rotas comerciais nos mares Negro, Egeu e Mediterrâneo, antes controladas pelas cidades-estado italianas, e as rotas do Mar Vermelho e do Oceano Índico, antes controladas pelo Império Português. Até a morte de Selim I em 1521, o Império Otomano já alcançava uma área de aproximadamente 3.400.000 km², e o controle sobre essas rotas comerciais fez o Império Otomano prosperar economicamente. Selim I foi substituído por seu filho Suleiman I, também conhecido como Suleiman o Magnífico, e as conquistas otomanas continuaram. Já em 1521 ele captura Belgrado e conquista as partes sul e central do Reino da Hungria, e em 1526, após a vitória na Batalha de Mohacs, ele consegue estabelecer o domínio turco sobre um vasto território na Europa Central. Em 1529, a cidade de Viena é sitiada, mas Suleiman não consegue tomar a cidade e a chegada do inverno fez as tropas turcas recuarem. Em 1532 ele fez uma nova tentativa, mas dessa vez as chuvas de agosto impediram a conquista otomana. Em 1533, teve início com a esposa de Suleiman chamada Hurrem Sultana, o que ficou conhecido como Sultanato das Mulheres, um período em que as esposas dos sultões passaram a exercer uma enorme influência política e como muitos dos sultões desse período eram menores de idade, eram as suas mães que na prática governavam o império. Em 1534, os turcos otomanos avançam sobre o Império Safávida no leste e em 1535 tomam dos persas a cidade de Bagdá, estendendo as suas fronteiras terrestres até o Golfo Pérsico. Em 1548, os otomanos conquistam dos portugueses o porto de Aden. Por volta de 1551, após a conquista de Trípoli, praticamente todo o norte da África já estava sob domínio do Império Otomano. E em 1555, com a assinatura do tratado conhecido como a Paz de Amasya, o Cáucaso foi oficialmente dividido entre os otomanos e os safávidas. A expansão otomana na bacia do Mediterrâneo só foi interrompida em 1565 durante o Grande Cerco de Malta, que foi repelido pelos malteses apoiados pela Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Mesmo assim, ao final do reinado de Suleiman I no ano seguinte, os domínios do Império Otomano se estendia por 3 continentes e controlava uma população de aproximadamente 15 milhões de habitantes, muitos deles cristãos e judeus, já que apesar de ser um Estado muçulmano, havia um alto grau de tolerância religiosa no Império desde o início do século XV.
o Império Otomano se tornou uma parte significativa e aceita na esfera política europeia e formou alianças com outras potências como a França, o Reino da Inglaterra e a República Holandesa contra a Itália, a Espanha e a Áustria dos Habsburgos, além de se tornar a força naval dominante no mar Mediterrâneo. Em 1567, já sob o reinado de Selim II, os otomanos chegam no Chifre da África e em 1571 conquistam o Chipre. Só que essa conquista resultou na Batalha de Lepanto, onde a chamada Liga Santa, formada pela República de Veneza, pelo Reino da Espanha, pelos Cavaleiros de Malta e pelos Estados Pontifícios, derrota o Império Otomano, marcando assim o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo. A partir desse momento, os estados europeus iniciaram esforços para conter o avanço dos otomanos sobre as tradicionais rotas comerciais terrestres entre a Europa Ocidental e o leste asiático. Em 1600, a população do império já alcançava cerca de 30 milhões de pessoas e a escassez de terras pressionou o governo, que teve que adaptar as estruturas do império para essa nova realidade. Mas em 1669, o sucesso militar do exército otomano foi renovado com a conquista da ilha de Creta após o cerco de Cândia, que durou 21 anos, sendo possivelmente o mais longo da história, e com a conquista do território do sul da atual Ucrânia, concluído em 1676. Em 1683, um enorme exército turco liderado pelo grão-vizir Kara Mustafa Pasha avança sobre Viena, levando a Grande Guerra Turca e dando início ao Segundo Cerco de Viena. Com a ocupação dessa região, o Império Otomano atinge o seu apogeu territorial, ocupando uma área de aproximadamente 5.200.000 km². Só que após 15 anos e meio de guerra, os turcos são derrotados em 1699 e o exército otomano é varrido pelos Habsburgos, apoiados pelas forças alemãs e polonesas. É assinado então o Tratado de Karlowitz e o Império Otomano cede o controle de importantes territórios na Europa, e a capacidade do Império Otomano de seguir com sua política expansionista havia chegado ao fim. A partir desse momento, o Império seria forçado pelos rivais europeus a adotar uma estratégia defensiva. O Império Otomano entra em um período de estagnação e a expansão russa se tornou uma grande ameaça. Em 1716 tem início a Guerra Austro-Turca, que terminou em 1718 com a assinatura do Tratado de Passarowitz, e como resultado, os otomanos cedem aos Habsburgos vários territórios nos Balcãs. Nesse momento, tem início um período de relativa paz e prosperidade conhecido como a Era das Tulipas, onde ocorreu o florescimento da arte, da cultura e da arquitetura otomana, e elementos da Europa Ocidental levou ao surgimento da chamada arquitetura barroca otomana. Só que a ascensão da Imperatriz Ana ao trono russo acabou levando a uma guerra entre o Império Otomano e o Império Russo em 1735, mas após a assinatura do Tratado de Belgrado em 1739, um novo período de paz se inicia no Império Otomano e várias reformas tecnológicas e educacionais são realizadas, incluindo o estabelecimento da Universidade Técnica de Istambul, que se torna a terceira universidade técnica mais antiga do mundo. Mas em 1768, a Rússia volta a investir sobre o Império Otomano, invadindo o Kanato da Crimeia, que era um estado controlado pelos otomanos, e resultando na Guerra Russo-Turca. Essa guerra terminou em 1774 com o Tratado de Kasu-Kainarka. Com esse tratado, o Kanato da Crimeia conquista a independência do Império Otomano e se torna um aliado do Império Russo, que, em violação ao tratado, anexa o Kanato em 1783. Em 1789, o sultão Selim III assume o trono e dá início a reformas militares na tentativa de modernizar o exército otomano nos moldes europeus. Em 1804, tem início a Revolução Sérvia, uma revolta que marcou o início de uma era de despertar nacional nos Balcãs. Com medo de perder seus privilégios, os janízaros se rebelaram contra a reforma militar de Selim III, levando à Revolta Janízara em 1807, que depois Selim III, e colocou no seu lugar o sultão Mustafa IV. Mas já no ano seguinte, Mustafa IV foi morto a mando de Mahmud II, que assumiu o trono. Em 1821, os gregos declaram a sua independência do Império Otomano, dando início à Guerra de Independência Grega. Em 1826, no que ficou conhecido como Incidente Auspicioso,
o sultão Mahmud II põe fim ao secular exército janízaro. Em 1829, a Guerra de Independência grega chega ao fim, e em 1830 a independência da Grécia é reconhecida pelos otomanos, e nesse mesmo ano a França invade e ocupa a Argélia. Em 1839, tem início o período Tanzimat, um período em que ocorreram várias reformas no sistema bancário e a instalação de fábricas modernas. Em 1844, foi adotado o hino do Império Otomano e uma bandeira nacional otomana, e foi realizado o primeiro censo otomano nacional, onde apenas os homens foram contados. Nos anos seguintes, várias medidas foram adotadas, como a abolição da escravidão e do tráfico negreiro em 1847, o estabelecimento do Banco Central Otomano em 1856, a Bolsa de Valores Otomana em 1863, o estabelecimento das primeiras universidades modernas, entre muitas outras. Só que os movimentos de independência nos Balcãs continuavam, e em 1878, os principados da Sérvia e de Montenegro e a Romênia têm as suas independências reconhecidas. Além disso, a administração do Chipre é assumida pelos britânicos. Também nessa época, chegava ao fim as guerras do Cáucaso e os territórios otomanos na região são anexados pelo Império Russo. A partir desse momento, o Império Otomano passa a ser chamado pelos europeus de Homem Doente. Em 1882, os britânicos derrotam também o exército egípcio e o Egito passa a ser controlado pelo Reino Unido. Em 1908, o Império Otomano perde mais territórios nos Balcãs quando a Bulgária conquista sua independência e a Bósnia e Herzegovina é anexada pelo Império Austro-Húngaro. Em 1912, o Império Otomano é derrotado na Guerra Ítalo-Turca, perdendo seu domínio sobre a Líbia. No ano seguinte, perde também a Guerra dos Balcãs para a Liga Balcânica, uma aliança formada pela Grécia, Bulgária, Sérvia e Montenegro, e dessa forma é praticamente expulso da região, ficando apenas com a Trácia Oriental. Em 1914, o Império Otomano já tinha sido expulso de quase toda a Europa e do norte da África, mas ainda controlava cerca de 28 milhões de pessoas nas regiões das atuais Turquia, Síria, Líbano, Palestina, Iraque e Península Arábica. Nesse ano, tem início a Primeira Guerra Mundial e após a chamada perseguição de Goeben e Breslau, quando deu abrigo a 2 navios alemães que fugiam dos britânicos e que posteriormente atacaram o porto russo de Sebastopol, os otomanos acabaram sendo arrastados para a guerra ao lado das chamadas Potências Centrais, formadas pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pela Bulgária. Apesar de importantes vitórias otomanas nos primeiros anos de guerra, como as vitórias sobre os exércitos da Tríplice Entente na Batalha de Galípoli e no Cerco de Kut, os otomanos foram derrotados na desastrosa campanha do Cáucaso pelo exército russo. Mesmo assim, os otomanos permaneceram em vantagem durante os 2 primeiros anos de guerra, mas a maré virou contra os turcos quando em 1916 tem início a Revolta Árabe e o Império Otomano perde praticamente o controle sobre toda a Península Arábica. Então, em 1918, Istambul é ocupada por forças britânicas, francesas, italianas e gregas, colocando um fim à participação otomana na guerra. Nesse ano, apenas as regiões de Azir, o Iêmen, a cidade de Medina, além de partes do norte das atuais Síria e Iraque ainda estavam sob domínio otomano fora da Anatólia e da Trácia Oriental. Mas em 23 de fevereiro de 1919, esses territórios são entregues aos britânicos. Em 1920, é assinado entre o Império Otomano e a Tríplice Entente e seus aliados o Tratado de Sèvres, marcando a divisão do Império Otomano, que renunciava à maior parte do território não habitado pelo povo turco e cedia esses territórios à administração dos aliados. A ocupação de Istambul levou a um movimento nacional turco, resultando na Guerra de Independência Turca. Em 1º de novembro de 1922, o sultanato é abolido e o último sultão Mehmed VI deixou o país. A Grande Assembleia Nacional, constituída em 1920, foi reconhecida internacionalmente em 24 de julho de 1923 e no dia 29 de outubro é fundada pelo Marechal Mustafa Kemal a República da Turquia, tendo o próprio Mustafa como primeiro presidente, e dessa forma o Império Otomano chega ao fim. E essa foi a história do Império Otomano, o mais duradouro e um dos mais bem-sucedidos impérios do mundo islâmico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.